Graça e paz, igreja. Continuando a nossa série de momentos missionários, nesse mês de maio falando de Moçambique, um país localizado na região sul do continente africano. Nos domingos passados você ouviu algumas informações gerais sobre Moçambique. Hoje nós vamos falar de evangelismo em Moçambique. As estratégias de evangelismo que os missionários têm adotado para que o evangelho chegue no coração dos moçambicanos. A primeira informação que eu passo para a igreja é que o governo de Moçambique não mostra resistência contra o evangelho. Eles não mostram resistência contra a palavra de Deus. Não existem grupos rebeldes em Moçambique, como existem em outros países da África, como nós já falamos nos cultos. Existem países que os cristãos são mortos, são torturados por pregarem a palavra de Deus. Em Moçambique isso não acontece. Os moçambicanos têm uma certa liberdade religiosa. Mas não é porque o governo não oprime, não é porque não existem grupos rebeldes que matam e torturam cristãos em Moçambique, que não existem lutas. Afinal de contas, estão indo pregar o evangelho, né? Estão indo servir como missionários. Então vai existir lutas espirituais dentro do país. E é daí que vem a primeira estratégia que eu trago para a igreja e que os missionários têm utilizado. Lá em Moçambique existem grandes seitas que também existem no Brasil, que você conhece muito bem, que eu não vou falar por questões de ética. Mas essas seitas que você conhece, que existem no nosso país, Brasil, também existem em Moçambique. E essas seitas chegam no país de Moçambique tentando mudar a cultura dos moçambicanos. Mudar a maneira que os moçambicanos cantam. Mudar a maneira que os moçambicanos se expressam através das roupas que eles vestem, através da maneira que eles utilizam a dança como uma manifestação artística, uma manifestação cultural. Uma estratégia que os missionários têm utilizado para que o evangelho tenha sido pregado para os moçambicanos e alcançar a vida daquelas pessoas é introduzir o evangelho na cultura dos moçambicanos. Isso tem feito. O evangelho tem sido introduzido nas músicas, na dança dos moçambicanos. Existem missionários que traduzem a Bíblia para a língua dos moçambicanos, que é o Xangana e entre outras línguas que eles falam em Moçambique, que nós aprendemos na semana passada. Outra informação importante é que nós temos casais de missionários em Moçambique. Nós temos a Patrícia e o Daniel, que trabalham em duas comunidades em Moçambique, em duas aldeias. Né? Eles trabalham na aldeia de Combombane e na zona rural de Boquiço, né? Que é outra aldeia. Lá eles fazem cultos e eles fazem algumas aulas. Eles dão aulas da Bíblia, eles ensinam a Bíblia para a igreja local. Eles têm membros nessa igreja, de 50 a 100 membros, 50 a 100 pessoas assistem o culto que eles ministram. Agora, com Covid-19, com toda essa pandemia que nós estamos vivendo no planeta, eles estão no nível 3 de pandemia, então eles não estão se aglomerando, não estão se reunindo, toda a igreja, não estão fazendo visitas com a igreja na casa de pessoas que necessitam de visitas. Eles estão fazendo essas visitas nas comunidades, mas são visitas individuais. Eles levam cestas básicas, eles oram, eles fazem o evangelismo individual, boca a boca mesmo, conversando com a população, mas de uma forma individual, sem aglomeração. Mas um trabalho que eles têm sido feito é o da tradução da Bíblia para a língua deles e as escolas bíblicas e os cultos. E algumas cestas básicas que vêm sendo entregue
para algumas famílias da comunidade que necessitam dessas cestas básicas. O motivo de oração é esse. Então, que você venha ajoelhar no seu quarto, no silêncio do seu quarto, e orar por Moçambique. Né? Que o Evangelho continue alcançando o coração daquela população. Como eu falei, não há resistência do governo contra o Evangelho, e isso já é bom. Né? Isso enche os nossos corações de alegria. Hoje Moçambique tem uma certa liberdade religiosa. Né? Então ore também para que o coração dos moçambicanos não seja confundido com o falso evangelho, esse falso Cristo que as seitas têm pregado, né? E que os missionários consigam transmitir o evangelho para os moçambicanos. Deus abençoe a sua vida e continue orando por Moçambique, continue orando por todas as nações do planeta Terra, para que a pandemia termine e as atividades voltem ao normal, as atividades dos demais missionários que estão em Moçambique e nos outros países retomem. Deus abençoe a sua vida.